Olá pessoal do curso de Eletrotécnica do CETEC Jacobina, Centro de Especialização Técnica da cidade de Jacobina, Bahia. Vamos falar mais uma vez das nossas aulas de indutor eletromagnético, né? Bom, somos do curso de Eletrotécnica, disciplina de Eletricidade 2, o professor Márcio Rogério, que vos fala aqui para darmos início a mais uma aula. Bom, a gente já vem falando em outras aulas sobre indutor eletromagnético, martelamos bastante sobre isso. Colocamos alguns exemplos de como a gente pratica a indutância elétrica e vamos falar mais alguns outros exemplos de como a gente pode aplicar em relação às nossas equações, tá? Espero que não tenhamos dificuldade nenhuma e aí a gente já vai terminar esse conteúdo do indutor eletromagnético e a gente já começa a partir para um outro conteúdo. Certo, galera? Qualquer dúvida de vocês, pode me procurar, pode mandar aquele WhatsApp. Vocês têm meu contato e a gente pode tirar algumas dúvidas relacionadas a isso. Mas a gente termina esse conteúdo de indutor eletromagnético a partir de agora. Bom, como eu falei, vamos colocar aqui mais dois exemplos de como a gente vai fazer a aplicação das nossas equações, dos nossos problemas, as nossas atividades. Aí aqui a questão ele está dizendo o seguinte: um indutor de 50 centímetros é percorrido por uma corrente de intensidade 20 amperes. A constante magnética ou permeabilidade magnética, tá? Isso tanto faz, do indutor é de 1 microampere por metro. Lembra de micro? Aqueles submúltiplos que a gente coloca, micro equivale a 10 a menos 6. Então, qual é a constante da permeabilidade magnética desse indutor? 1 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Essa é a nossa constante. Dando continuidade. Sabendo que a indutância do indutor é de 25,6 Henry, tá? Qual a quantidade de espiras que contém esse indutor? Se a gente pegar a aula passada, a gente vai perceber que a gente vai ter uma diferença aí, tá? A nossa equação, não sei se a gente lembra a nossa equação, mas vocês dão uma olhada, espero que vocês tenham anotado a equação aí, que a equação vai dar L é igual a micro N ao quadrado vezes A, que é a corrente, dividido por L, que é a corrente, o comprimento do indutor. Então, tá aqui eu coloquei, deixa eu ver se eu posso aqui expressar a equação, né? L, que é o indutor, micro I, o micro, N ao quadrado. Esse A aqui, a gente pode substituir ele por I, tá? Deixa eu fazer novamente. L é igual a micro vezes N ao quadrado I sobre L, que é o comprimento. Essa equação vocês têm anotado aí, né? Eu não quis colocar ela aqui para fazer essa provocação a vocês. Professor, por que você não colocou aqui no vídeo a equação? Não coloquei porque a gente já tinha essa equação antes, tá? Já foi passado para vocês essa equação. Peguem na anotação de vocês aí que vocês vão ver essa equação. O que difere do exemplo anterior, da atividade anterior, é que nessa questão a gente já tem o valor da indutância. O que falta encontrar aí é a quantidade de espiras que vamos ter no indutor. Na questão da aula passada, o que é que a gente tinha? Bom, a gente tinha a constante da permeabilidade, a gente tinha o número de espiras, a gente tinha a corrente elétrica e a gente tinha também o comprimento do indutor. O que faltava encontrar era a indutância do indutor. Nessa questão a gente vai colocar essa provocativa de uma forma diferente. Já temos agora o indutor. O que vai faltar para a gente agora
justamente a quantidade de espiras do indutor, esse N ao quadrado. Então, pessoal, peço bastante atenção a vocês. Parece ser difícil, mas não é. Só se a gente prestar atenção, a gente se ligar nas evoluções desse cálculo aí, a gente vai perceber que ele não é tão complicado. Beleza? Vamos ver como foi que a gente fez. Então a gente armou, ó, indutância. A gente tem aqui a constante da permeabilidade, a corrente elétrica e o comprimento do indutor. Todas essas informações a gente tem aqui, ó. Um indutor de 50 centímetros é o comprimento. É percorrido por uma corrente de intensidade de 20 amperes, a corrente. A constante magnética da permeabilidade do indutor é 1 micro, lembra que micro é 10 a menos 6. Sabendo que a indutância do indutor, ou seja, o valor de L maiúsculo, é 25,6. Então pronto, todos os valores a gente tem aqui. Olha cá, ó. Opa, deixa eu retornar aqui. O valor do L maiúsculo a gente tem aqui, que é a indutância, a constante da permeabilidade, a corrente e o L minúsculo, que é o tamanho do interior do indutor. Bom, Márcio, o que é que a gente vai fazer agora? Aconselho a gente fazer parte por parte, tá? Quem tiver a segurança e conseguir fazer direto, já fazendo toda a sua resolução, tudo bem, pode fazer do mesmo jeito. Mas eu aconselho a gente não complicar a situação. Fazer partes individuais. Como assim? Deixa eu apagar. Vocês vão observar que aqui eu repeti, ó. 25,6, 25,6. 0,5, 0,5. N ao quadrado, N ao quadrado. Sobrou o que pra gente? 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 20, que dá quanto? A partir de quando a gente faz aqui 1 vezes 20, ele dá 20. E observa que o 10 a menos 6 ele vai permanecer. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui, ó. 1 vezes 20, 20. O 10 a menos 6 ele permanece aqui. Não vamos resolver esse 10 a menos 6. Isso, pessoal, quando for para pedir o número de espiras. Vou colocar em atividades para pedir a quantidade de espiras. Eu vou colocar exemplos parecidos como esse, tá? Uma avaliação que a gente for fazer quando retornar às aulas. E eu vou revisar esse conteúdo em sala de aula também, tá? Vocês fiquem tranquilos que essas equações a gente vai dar uma revisada em sala de aula. Quando voltar às nossas avaliações em sala de aula, eu vou colocar uma questão relacionada parecida com essa. Isso que eu estou fazendo é só para encontrar o valor das espiras. Então, Márcio, o que foi que a gente fez? A gente fez o seguinte, ó. Multiplicamos 1 vezes 20, que deu 20, e o resto tudo permaneceu. A única coisa que a gente mudou foi isso. Ah, tu cortou 1? Não, se aqui fosse um 2, seria 2 vezes 20, 40. Beleza, gente? Tudo permaneceu, tudo permaneceu, tudo permaneceu. O 10 a menos 6 permaneceu. Então, o que a gente vai fazer agora? Preste atenção nessa imagem que a gente tem aí. Deixa eu apagar. Prestem atenção na imagem. O que a gente vai fazer agora é simples. Vamos dividir o 20. Opa. Vamos dividir o 20 por 0,5. Tá? Faça os cálculos de vocês aí. Tchac, 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 tchac. 20 dividido por 0,5 dá quanto? Olha aqui como é que fica. 20 dividido por 0,5 fica 40. O resto, todo o restante foi permanecido. 25,6, 10 a menos 6 e n ao quadrado. Tudo isso permaneceu. A única diferença que teve foi que a gente dividiu o 20 por 0,5, que deu 40. Ficou 20
dividido por 0,5. E aí ele vai dar, como é um número inferior a 1, ele vai dar um resultado maior, que vai dar 40. E agora, Márcio, o que é que a gente faz? Pessoal, agora é a hora da gente prestar bastante atenção, beleza? Porque observa, quem é a nossa incógnita? N ao quadrado. Como ele está multiplicando aqui, a gente vai passar como divisão. N ao quadrado, ele sai daqui, ele vai para o primeiro termo, tá? E aí, o número que está acompanhado de N, que é o 40, ele fica embaixo, e o número que está sozinho, ele fica em cima. Então, a nossa expressão, ela é escrita da seguinte forma: N ao quadrado é igual a 25,6, que é esse, dividido por 40 vezes 10 a menos 6. Beleza? 25,6 dividido por 40 vezes 10 a menos 6. Por que a gente fez essa inversão? Porque a gente pegou daqui, ó, botou cá, e a gente vai usar como divisão. Era multiplicação, inverte e fica como divisão, tá? E aí, quando a gente divide 25,6 por 40, faça um cálculo de vocês aí quanto é que dá. 25,6 dividido por 40. 1, 2, 3, 4, 5. Ele dá 0,64. Observe que aqui a gente repetiu, ó. N ao quadrado, ó lá o N ao quadrado. 10 a menos 6, ó lá 10 a menos 6. Na verdade, esse 10 é 6, que ele, quando ele divide, ele passa para positivo, tá? E ali ficou errado, perdão. 25,6 dividido por 40 dá 25,6 dividido por 40 dá 0,64. Isso daqui ele é positivo, tá? É um 6 positivo. Quando a gente joga ele para cima na divisão, a gente vai jogar ele para cima, então ele se torna um 6 positivo. Olha, N ao quadrado é igual a 0,64 vezes 10 elevado a 6. O que é que a gente tem que fazer? Achar a raiz quadrada desse valor. Quando a gente tiver com essa expressão aqui ao quadrado, a gente acha a raiz quadrada desse resultado aqui, ó. Então vamos ter que achar a raiz quadrada. Deixa eu colocar um sinal de raiz aqui para ficar até melhor do que o que estava aí. Então, N ao quadrado é igual a raiz quadrada de 0,64. Quanto é a raiz quadrada de 0,64? Achem a raiz aí, por favor, de 0,64. Batendo. Pô, a raiz de 0,64 é igual a quanto? A 0,8. Oxe, e por que tem esse 10 elevado a 3? Porque quando a gente acha a raiz quadrada, pessoal, nesse caso aqui, a gente vai achar a raiz quadrada de um número que tem uma potência de 10, que é esse caso aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? Deixa eu apagar novamente. A gente acha a raiz quadrada desse número, 0,64, e a gente divide esse valor aqui por 2, tá? É uma regra matemática, divide por 2 por causa do índice da raiz. Então, a raiz quadrada de 0,64 é 0,8. E 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Então, por isso que fica 0,8 vezes 10 elevado ao cubo. Olha aí, 0,8 vezes 10 elevado ao cubo, que é igual a 800 espiras. Então, pessoal, esse indutor, que é um solenoide, ele vai ter 800 espiras. Retornando como foi que a gente fez, usamos a equação para encontrar a indutância. E aqui a gente multiplica esses dois valores, tá? Quando a gente multiplica esses dois valores, dá esse valor. E depois a gente divide o de cima pelo de baixo, tá? 20 dividido por 0,5
E depois que a gente divide, ele dá esse valor aqui, né? E aí a gente faz o que? Divide a indutância por 40. 25,6, ó, a barrinha aqui, dividido por 40. E aí, quanto é que a gente acha? 0,64 vezes 10 elevado a 6. Só retornando esse 6 aqui, ele é positivo, tá? Ele tá negativo aí, mas ele é positivo. Esse 6 aqui não é menos 6, é mais 6. E aí o que é que a gente acha? Temos que achar a raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada de 0,64 é 0,8 e a gente pega esse valor aqui e divide pelo índice da raiz, por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então ele fica 0,8 vezes 10 elevado ao cubo de espiras, que é a mesma coisa que 800 espiras. Certo, pessoal? Bom, nosso exemplo terminou. Vamos para um terceiro e último exemplo de como a gente pode estar aplicando outra forma, tá? A gente já viu desde o início a associação de indutores, associação em série, associação em paralelo, associação mista. Já vimos agora a energia do indutor, já vimos também a indutância do indutor separada, a quantidade de espiras. E se a gente juntasse tudo? Não vai ficar complicado não. Se a gente juntasse tudo, como é que ficaria? Bom, espero que a gente possa entender o desenho que eu fiz aqui, tá? Que tem hora que os recursos complicam um pouquinho pra gente. Alguns problemas aqui, e aí precisei fazer desse jeito, tá? Mas espero que a gente consiga entender. Bom, exemplo 3. Vamos encontrar a energia armazenada na associação que percorre uma corrente de 6 amperes. A gente tem uma associação de indutor aí, tá? 6 mA, 8 mA, 5, 12, 4, 10, 6, de novo, né? Então temos vários indutores aí, beleza? Primeiro, é um desenho que a gente já viu até naquele exemplo que eu fiz no vídeo. Tá bem parecido com ele, tá faltando só a caixinha de cima. Mas a gente vai ter que encontrar a energia armazenada dentro desse circuito completo, certo? Primeiro a gente precisa descobrir de onde é que vai resolver. Bom, a gente percebe que os terminais estão aqui, né? E eu aconselho vocês a fazer o quê? Sempre do lado oposto do terminal. Se o terminal está aqui, a gente começa a desenrolar daqui para cá. Então, sempre do lado oposto a gente vai fazer o processo de associação. Bom, começando, a gente pode perceber, se a corrente ela sai daqui, vamos supor que ela sai daqui, aqui ela vai desmembrar, um pedaço para cá, outro para cá e outro para cá. Esse indutor de 6 e 8, ele não está em série, porque a corrente começa a dividir aqui, beleza? Então, não vou ligar esse 6 com 8. Mas a gente percebe que esse de 8 e 12, ele vai ter a mesma corrente. Ô Márcio, quer dizer que o de 12 e o 4 tem a mesma corrente? Não. Por que não? Porque observa que aqui, ó, as correntes quando chegam aqui, elas começam a dividir em várias outras partes. Então, o de 12 e o de 4 mA não estão em série. Já o de 8 e 12 estão em série. Se está em série, o que é que a gente faz? A gente soma, né? 8 mais 12 dá quanto aqui? 20 Henry. Da mesma forma que esses dois aqui, ó, estão em série. 4 mais 18 dá 12 Henry. Beleza? Pronto. Se eles estão em séries, aí é que eu vou pedir a atenção de vocês, tá? Para ver se a gente consegue ver aqui alguma situação. Que aí eu coloquei aqui, ó, 20 Henry seria um indutor aqui, ó. A gente vai fazer o desenho aqui agora, assim. Esse indutor aqui de 20 Henry. Aqui a gente vai ter um indutor de
12 mH, porque é da associação, e observa que esses dois estão em paralelos. Da mesma forma que esses dois aqui também estão em paralelos. Vamos fazer primeiro esse aqui de cima. Aqui, ó. Isso daqui seria esse aqui de 20 Henry. Então aqui, ó, 20 com 5 Henry. Como é que ele ficaria? Olha aqui, ó. Como é que a gente usa paralelo? Produto sobre a soma, né? 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. 20 vezes 5, 100. 20 mais 5, 25. E 100 dividido por 25 dá 4 mH. Então, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Esses indutores aqui, tudo vai ser um único indutor de 4 Henry. Nessa parte aqui, espero que vocês tenham entendido, não existe mais esse. Não existe mais esse. E esse aqui é a junção deles todos, que aqui a gente vai ter um indutor de 4 Henry. Da mesma forma que a gente encontrou aqui, ó, 4 e 8, 12. 12 com 16, que está em paralelo. Como é que a gente vai fazer? Bom, tá aí, ó. 12 com 16 em paralelo. Vamos só lembrar que a equação, né? É L1 vezes... Opa! L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Então, 12 vezes 6, que é L1 vezes L2, dividido por 12 mais 6, que é L1 mais L2. Tá? Quanto é que a gente vai ter aqui? 12 vezes 6, a gente tem aqui 72. 12 mais 6, a gente tem aqui quanto? 18. 72 dividido por 18 também dá um valor de 4 mH, tá? Observa que os dois deu 4 mH. Deixa eu retornar aqui para a gente entender. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Espero que sim, tá? Observa, esses dois aqui dá 20 mH. Esses dois estão em paralelos com esse daqui. Foi aquele exemplo que a gente fez primeiro. Esses dois em paralelo vai dar quanto? 4 mH. Pronto. Aí a gente vai fazer esses dois aqui agora, ó. 4 e 8 dá 12 mH. Esses dois aqui estão em paralelo com esse. Foi o cálculo que a gente fez. Quando a gente fez o cálculo, ele também dá 4 mH. Supondo, pessoal, supondo, é como se ele ficasse mais ou menos no nosso desenho assim, ó. Então, aqui agora, ó, 4 mH e aqui 4 mH. Isso aqui não faz mais parte do desenho, tá? Deixa eu ver aqui se eu... Não dá para fazer, não. Deixa eu deixar minha canetinha vermelha mesmo. Vamos apagar de novo aqui. Retornando. Toda essa caixinha aqui é um único indutor aqui agora de 4 mH. Toda essa caixinha aqui também é um único indutor de 4 mH. A gente vai perceber... Desculpa, pessoal. A gente vai perceber que a corrente que passa por aqui é a mesma corrente que passa por aqui. Isso nos permite dizer que são dois indutores de 4 mH, né? Então, dois indutores de 4 mH, quando a gente somar porque estão em série, é a mesma corrente, corrente igual 4 mH mais 4 mH, a gente vai ter o quê? 8 mH. Certo?
E aí, como é que ficaria o esquema? Esqueçam tudo isso aqui, tá? O esquema fica mais ou menos desse jeito. Aqui agora, a gente vai ter um único indutor de 8 mH. Nosso esquema é esse daqui, ó. Pá, pá, pá. Espero que vocês tenham entendido. Observa que esses dois indutores, eles estão em paralelo, certo? E eles são de 8 mH cada. Quando os indutores são iguais, o que é que a gente faz? A gente tem dois indutores de 8 mH. A gente faz o quê? Indutor de mesmo valor, a gente vai pegar o valor da indutância e dividir pela quantidade de indutor. Qual é o valor da indutância? 8 mH. Quantos indutores nós temos aí? 2. Então, 8 dividido por 2 vai ficar um indutor de 4 mH. Beleza? Olha como é que ficaria. Eu tentei apagar aqui para ver se melhorava, mas parece que até que deu legal. Não sei se vocês conseguem ver. A gente pode perceber que a partir daqui a gente vai ter o seguinte esquema, ó. Deixa eu refazer. Um de 6 mH, outro com 4 mH e o outro com 10 mH. Vamos só lembrar que esse aqui que é de 4 mH é porque a gente tinha aqui dois indutores de 8 mH. 8 dividido por 2 dá 4 mH. A gente pode observar agora que esses indutores estão ligados em série. A gente vai ter aqui a mesma linha de corrente. A corrente que passa por um vai estar passando por outro. A corrente que passa no de 6 vai passar no de 4, que vai passar no de 10 mH. Então, as correntes são iguais. O que a gente vai fazer? Quando a ligação é em série, a gente faz o quê? Série, a soma de todos os indutores. Então, a gente tem um indutor de 6, a gente tem um indutor de 4 mH e um indutor de 10 mH. Somando, então, 6 mH mais 4 mH, 10. 10 mais 10, qual é a nossa indutância equivalente aí? 20 mH. Então, a gente achou no circuito a indutância de 20 mH. Ou seja, aqui, nesse circuito, a gente tem a indutância total de 20 mH. Só que a pergunta é o quê? Encontrar a energia armazenada na associação, tá? A gente já sabe qual é o valor da associação. A associação, ela não dá de 20 Henry. Aí agora a gente aplica a equação para poder encontrar a energia acumulada. Qual é a equação da energia? Li ao quadrado sobre 2. Lembra, L, a indutância do indutor. Nesse caso, como ele quer saber a energia armazenada em todo o circuito, então L é a indutância equivalente. E a corrente, retornando rapidinho aqui, olha a corrente aqui, 6 amperes. E aí a gente divide por 2. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Olha a indutância. 20 mH. Lembra que milha é o quê? 20 vezes 10 a menos 3. A corrente, 6 amperes. Então, é igual Li ao quadrado sobre 2. Qual é o valor de L? 20 vezes 10 elevado a menos 3. I, que é a corrente, ao quadrado, 6 ao quadrado. Dividido por 2, está aqui. O que é que a gente fez aqui de primeiro? Deixa eu pegar a borrachinha aqui. O que foi que a gente fez aqui de primeiro? A gente elevou aqui ao quadrado, ó. 6 ao quadrado dá 36. Observa que tudo está repetido, ó. Então fica 20 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 36. O que é que a gente vai fazer agora? Passar a borrachinha.
que é que a gente vai fazer agora? 20 vezes 10 a menos 3 vezes 36. Vamos fazer 20 vezes 36, que dá 720. Observe que 10 a menos 3 permanece, o 2 permanece também. O que é que a gente vai fazer agora? O que é que sobra para a gente? Borrachinha. Sobra para a gente o quê? 720 dividido por 2 dá quanto? 360. Vezes 10 elevado a menos 36, a menos 3 joules, perdão. Então, qual é o valor da energia? 360 vezes 10 elevado a menos 3 joules, ou 0,36 joules. Deixa eu apagar tudo, para ver se fica mais fácil da gente entender. Essa é a visão que a gente tem, tá? Observa, 6 ao quadrado, 36, 20 vezes 36, 720, 720 dividido por 2, 360 vezes 10 elevado a 3 joules. Joinha, galera! Bom, pessoal, espero que a gente tenha entendido tudo. Se não deu para entender, pode me perguntar, pode procurar, para ver o que a gente pode fazer para a gente entrar nessa solução. Tá, pessoal? Fiquem com Deus. Boa quarentena para vocês. Até a próxima. Um abraço bem apertado para todos vocês, pessoal. Tchau.